19 horas e 45 minutos, hora oficial do Brasil. Boa noite. Uma tentativa de assalto em um dos bairros mais nobres de São Paulo terminou com um ladrão morto. Um policial militar passava em frente à estação Oscar Freire, no metrô, no momento da ação e reagiu. O PM ficou ferido. No cruzamento entre a rua mais luxuosa do país e uma das avenidas mais movimentadas da cidade, o policial militar à paisana, a caminho do trabalho, ouviu um grito de socorro de uma jovem. Um homem tentava assaltá-la com uma faca. O PM lutou com o criminoso e foi esfaqueado antes de atirar. Foram momentos de desespero em frente à estação de metrô Oscar Freire, um dos metros quadrados mais caros do país. A gente trabalha aqui dentro da estação, a gente escutou disparo, eram 6 disparos. Aí a gente viu a muvuca, o pessoal correndo, aí não sabia se era aqui dentro ou se era lá fora. Testemunhas contaram que no momento dos disparos, teve gente que até entrou nas lojas de grifes famosas aqui na rua Oscar Freire para tentar se proteger. O policial também buscou abrigo para ligar para a polícia. O policial que já estava machucado, ele entrou ainda aqui dentro da estação. A gente deu até um plano para ele, né, que ele estava machucado bastante. E aí depois ele saiu lá para fora, onde foi que os seguranças da estação entraram para ajudar. Nisso ele já estava com o celular ligando para a polícia. O militar teve ferimentos na perna e na cabeça. Ele foi levado ao Hospital das Clínicas, que fica a poucos metros daqui. O estado de saúde do PM é estável. O suspeito baleado morreu no local. A ação aconteceu no fim da manhã desta quarta-feira. A polícia investiga se o criminoso também tentou assaltar o agente. Para quem passa por aqui diariamente, saber que até um policial militar ficou ferido durante uma tentativa de assalto aumenta ainda mais a sensação de insegurança. Se para ele que é policial, imagine para a gente também, né? Que não anda armado, não anda... É difícil. Final de ano aqui o negócio é extremo. É perigoso muito. Aqui mesmo, dentro da estação, tem muito roubo. É aqui fora, é lá dentro. Que o policial ferido se recupere prontamente. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo disse em nota que segue empenhada no combate à criminalidade na zona oeste de São Paulo e que os registros de roubos na região diminuíram 5% entre janeiro e setembro deste ano, em comparação ao mesmo período de 2024. Nós também pedimos um posicionamento do metrô, mas não tivemos retorno. Que Deus te guarde, te proteja e te faça companhia. Hoje é quarta-feira, 5 de novembro de 2025. O Senado aprovou agora há pouco o projeto que isenta de imposto de renda quem ganha até R$5 mil por mês. O texto vai agora para a sanção do presidente Lula. E você vai ver também. Policial civil e 2 comparsas são presos em flagrante após assaltar residência na Grande São Paulo. O policial civil trabalha atualmente nesta delegacia, na mesma cidade onde o crime aconteceu e a apenas 4 quilômetros do local do roubo. Comando Vermelho envia integrante da facção para aprender táticas de guerra na Ucrânia. Chanceler brasileiro afirma que Lula vai manifestar solidariedade regional à Venezuela por ameaças americanas. A América do Sul, onde nós estamos, é uma região de paz e cooperação. Governo do Distrito Federal pede a Moraes que Bolsonaro passe por avaliação médica para checar se ex-presidente tem condições de cumprir eventual pena na Papuda. Banco Central mantém taxa básica de juros da economia em 15% ao ano. Trump diz que prefeito eleito de Nova York terá que dançar conforme a música para manter envio de verba federal à cidade. Homem é preso depois de tentar agarrar e beijar presidente do México. Conectado com você, sintonizado com o mundo, o SBT Brasil está no ar. A Receita Federal fechou o cerco contra o contrabando e apreendeu hoje 670 toneladas de quartzo no Porto de Santos. O mineral, que é base para a fabricação de chips e painéis solares, seria enviado para a Ásia.
Os fiscais da Receita Federal ainda não tinham pesado e nem catalogado tudo o que tinham apreendido, mas de uma coisa já sabiam. A mercadoria não correspondia ao que as notas fiscais informavam. Os contêineres lotados de pedras guardadas até em sacos de açúcar e de ração para peixe seriam levados do Porto de Santos para um país na Ásia que a Receita não quis revelar. É mais um flagrante confirmando o interesse crescente em nossas reservas minerais. Todo mineral encontrado em território e águas brasileiros são patrimônio da União. Qualquer empresa interessada em explorar uma reserva precisa obrigatoriamente de uma licença concedida pela Agência Nacional de Mineração, o que a dona desses contêineres não tem. A empresa alega que a origem do minério são vários CNPJs e CPFs diferentes, porém, ao fazer o estudo dessas empresas que fornecem as notas fiscais, a Receita identificou que essas empresas não têm autorização da Agência Nacional de Mineração, nem licenças operacionais emitidas pela Secretaria de Meio Ambiente local para exploração para lavra garimpeira, sendo então um minério em tese de origem ilícita. A exportadora alegou que era tudo quartzo, o que não é verdade. Para a Receita, a empresa ainda subestimou os valores. Toda a mercadoria de um único container estava declarada no valor de R$170 mil. Mas só esta peça de ametista custaria mais de R$200 mil. A estratégia dos contrabandistas era escapar, caso fossem descobertos, de multas com valores maiores calculadas sobre o preço da nota fiscal. Este professor de engenharia química explica o interesse pelo quartzo e por outros minerais. Que é o segundo elemento mais abundante em toda a crosta terrestre, depois do oxigênio, né? Mas as reservas deles são de alta pureza, são limitadas, né? Aqui no Brasil a gente tem muita sorte, tem uma reserva muito grande desse mineral, né? Por isso nós somos um dos maiores exportadores do mundo, né? Mas a gente não tem uma tecnologia de processamento nacional ainda. A gente manda ele bruto e traz ele de volta processado e paga mais caro por isso. Com os 5 de hoje, já são 30 contêineres apreendidos no Porto de Santos desde o mês passado, o que dá cerca de 700 toneladas de minério. Acha que é muito? Com a investigação, a Receita agora descobriu que essa mesma empresa escoou ao longo do ano pelos portos de Santos, de Salvador e por um aeroporto de São Paulo, cerca de 10 mil toneladas de minério. O prejuízo não é só financeiro. O garimpo ilegal causa danos sociais e ambientais. Há relatos de invasões de terra, há relatos de derrubadas de árvores. Por vezes, o uso de dinamites pode causar mudanças no curso do rio. Então, possivelmente, há um dano enorme para o país. Olha, desde a descoberta do Brasil em 1500 que o país é assaltado por diversos tipos de pessoas, porque, como já disseram anteriormente, eu confirmo aqui, o Brasil é muito, mas muito rico. Por isso que roubam e mesmo assim o país continua de pé. Porque se fosse em outro lugar, já estaria totalmente quebrado e falido. Um caminhão carregado de tijolos tombou agora há pouco na Marginal Tietê, em São Paulo, e deixou 4 pessoas feridas, fora o trânsito totalmente congestionado. O repórter Vinícius Rangel está ao vivo e traz mais informações. Vinícius, qual é a situação de momento aí onde você está? Conta pra gente, uma boa noite. Ei, César, boa noite para você e para quem está em casa aqui no SBT Brasil, assistindo a gente, claro, né? Nesse momento, a via expressa da Marginal Tietê está livre. O trânsito segue muito bem em direção, principalmente, à rodovia Ayrton Senna. Esse acidente aconteceu por volta das 5 da tarde. O caminhão carregado com tijolos despencou de uma altura de cerca de 20 metros. Ele seguia em direção à rodovia Ayrton Senna e aconteceu o seguinte, ele teria perdido o controle e acabou então caindo dessa altura de 20 metros. Bom, dentro desse caminhão estavam 4 pessoas quando ele caiu. 2 delas ficaram feridas, elas ficaram presas às ferragens. Foi preciso então a ajuda do helicóptero Águia, da Polícia Militar, para fazer o resgate. Um dos feridos sofreu uma parada cardiorrespiratória e foi socorrido em estado grave para um pronto-socorro daqui da região.
Mais cedo, o trânsito ficou muito complicado aqui na Marginal, bem diferente desse cenário que a gente pode mostrar ao vivo para todo o Brasil agora neste momento. A via liberada com fácil acesso. A gente atualiza durante a programação ainda o estado de saúde das pessoas que ficaram feridas nesse acidente. César. Ok, Vinícius, muitíssimo obrigado. Uma ótima noite a você, a todos de São Paulo que acompanham o SBT Brasil. Em uma operação contra o PCC, 49 postos de combustíveis foram interditados nos estados do Piauí, Maranhão e Tocantins. Foram cumpridos 10 mandados de buscas em escritórios e residências em Teresina. A polícia apreendeu uma aeronave, relógios e carros de luxo, além de grandes volumes de documentos e aparelhos eletrônicos. Cerca de R$350 mil foram sequestrados de 10 pessoas e 60 empresas ligadas aos investigados. Os alvos são ligados a 2 redes de postos de combustíveis que são investigados por lavagem de R$5 bilhões para a facção criminosa PCC. A investigação demonstrou interconexão direta entre empresários locais e os mesmos fundos e operadores financeiros investigados pela Operação Carbono Oculto. A gente viu que esse grupo criminoso, inclusive, estava construindo uma distribuidora de combustíveis adulterados na estrada para Altos, onde iria irrigar essa rede que funcionava não só no Piauí, mas no Maranhão e no Tocantins. A segunda etapa da operação interditou 49 postos de combustíveis em municípios do Piauí, Maranhão e Tocantins. E agora eu quero chamar a sua atenção para este caso. A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga um integrante do Comando Vermelho que viajou para a Ucrânia para aprender táticas de guerra. O repórter Léo Santana traz todos os detalhes. Ô Léo, muito boa noite para você. Nós poderíamos chamar isso de uma espécie de um intercâmbio criminoso? Conta pra gente. Parece que sim, César. Boa noite a você e a todos que nos acompanham. Felipe Correia Pinto viajou 5 vezes para a Europa e chegou a aparecer em imagens gravadas na Ucrânia, onde teria recebido treinamento em táticas de combate para enfrentar policiais aqui no estado. Ele é apontado como um aliado de Antônio Hilário Ferreira, o Rabicó, que é uma das principais lideranças do Comando Vermelho e chefe do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. O criminoso já tem passagens pela polícia por tráfico de drogas e agora também será investigado por apologia e associação para o tráfico. Essa investigação acontece, César, no momento em que o governo do estado planeja novas operações em áreas controladas pelo crime organizado. As datas não foram divulgadas. A Secretaria Estadual de Polícia Civil informou que essas novas ações levam em conta informações do setor de inteligência da Polícia Civil, que definem os locais e os alvos de atuação. César. Obrigado pelas informações, Léo. Uma ótima noite a você, a todo o público carioca e fluminense e que Jesus Cristo abençoe o Rio de Janeiro. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, determinou a abertura de um inquérito da Polícia Federal para investigar o crime organizado no Rio de Janeiro. No Congresso, o autor do projeto de lei que equipara o crime organizado ao terrorismo pediu que a proposta tramite com outro projeto de lei, o da antifacção do governo federal. Os governistas discordaram. A ideia é que os 2 textos que tratam do combate ao crime organizado, um defendido pelo governo e outro pela oposição, se tornem um só. O deputado do União Brasil do Ceará acredita que os projetos têm a mesma finalidade. O governo copiou o projeto no tema, mas não com o rigor da lei, porque o meu projeto de antiterrorismo é muito mais coercitivo, né? Ele faz enfrentamento, ele cria condições para que as forças policiais possam intervir sem ter a preocupação e o medo das suas corregedorias. A proposta do deputado classifica como terrorismo as condutas praticadas por milícias, facções e organizações paramilitares. Já o projeto do governo cria a figura penal da facção criminosa, endurecendo penas e fortalecendo a investigação contra o crime organizado. O pedido para juntar as propostas foi enviado ao presidente da Câmara, Hugo Mota, a quem cabe a palavra final. Mas a iniciativa irritou a base governista. É muita pretensão de um deputado pedir para o projeto do Poder Executivo ser apensado ao seu projeto. Chega a ser desrespeitoso, desculpa, ridículo. Isso não vai acontecer, são coisas diferentes.
esse PL antifacção é muito necessário ser aprovado. Inclusive, vale dizer que a pena é muito maior no PL antifacção do que nesse do terrorismo. A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, reforçou que o governo é terminantemente contra o projeto que equipara o crime organizado ao terrorismo. Aqui na Câmara, pelo segundo dia seguido, a análise da proposta na Comissão de Constituição e Justiça foi cancelada, em meio a uma intensa articulação do Palácio do Planalto e ao esforço concentrado para acelerar as votações em plenário, já que as próximas semanas devem ser de Congresso esvaziado por conta da COP30 em Belém. Nesta quarta, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, se reuniu com entidades defensoras dos direitos humanos. No encontro, ele anunciou que a Polícia Federal vai abrir um inquérito para apurar o funcionamento dos esquemas de lavagem de dinheiro no Rio de Janeiro e a infiltração de organizações criminosas no poder público. Entre mortos e presos, apenas 5 estavam no inquérito original. Esse descompasso, o ministro Alexandre de Moraes chamou bastante atenção para ele e disse que isso deva ser apurado. Um incêndio de grande proporção destruiu 2 edifícios históricos no centro de Porto Alegre. Lenise Slavski está ao vivo na capital gaúcha, acompanha toda essa movimentação e traz as últimas informações para mim. Lenise, nós já sabemos o que teria provocado esse incêndio. Conta para a gente, uma boa noite. Oi, César, boa noite a você, boa noite a todos. A suspeita é que o fogo teria sido provocado por um curto-circuito. O incêndio começou no início da tarde dessa quarta-feira em um prédio histórico aqui do centro de Porto Alegre e depois as chamas foram tão fortes que acabaram atingindo outros 3 edifícios. Pelo menos 2 lojas ficaram totalmente destruídas. Os prédios, eles precisaram ser esvaziados às pressas. Já são mais de 5 horas de trabalho do Corpo de Bombeiros na tentativa de conter as chamas. 20 pessoas inalaram fumaça e foram atendidas pelo SAMU ainda no local. 3 delas precisaram ser levadas para um hospital da região. Até agora não há registro de vítimas graves, mas agora haverá uma investigação do Corpo de Bombeiros para apurar o que de fato teria causado esse acidente. César. Obrigado pelas informações. As imagens são muito fortes, realmente, com relação ao incêndio. Felizmente, não tivemos vítimas tão graves e a gente espera que elas possam se recuperar o mais prontamente possível. Obrigado, Lenise. Uma ótima noite a você, a todos de Porto Alegre, do Rio Grande e da região sul do país. A polícia do Rio de Janeiro está atrás de 2 homens suspeitos de matar uma mulher que estava com um filho. Laís Pereira, de apenas 24 anos, empurrava um carrinho com a criança quando foi baleada. As imagens mostram os momentos antes do crime. 2 homens em uma moto circulam e entram em uma viela. Logo depois, eles retornam. É quando surge a técnica de enfermagem Laís Pereira, de 24 anos. Ela passa empurrando um carrinho onde estava o filho. Essa testemunha, que não quer se identificar, contou que o homem que estava na garupa da moto desceu e atirou contra a jovem. Laís morreu na hora. Eram 2 rapazes numa moto. O cara que estava pilotando ficou conversando com o dono do bar aqui do lado, enquanto o outro foi falar com a moça que faleceu. Quando aconteceu, ele estava pilotando, pediu para o dono do bar ficar quieto na dele. O crime aconteceu em Sepetiba, na zona oeste do Rio. Testemunhas contaram que Laís tinha acabado de deixar a filha de 4 anos na escola. Na volta, foi assassinada na frente do filho de 2 anos. Laís morava em Sepetiba havia apenas 2 meses. Peritos estiveram no local. E a Delegacia de Homicídios já ouviu depoimento de parentes e testemunhas. A polícia investiga a possibilidade de crime passional. Ninguém foi preso até agora. A pergunta que eu faço é: quanto vale a vida de cada uma das pessoas inocentes que já foram assassinadas por bandidos e criminosos neste país? Não vale absolutamente nada. Você certamente vai se recordar que há 10 anos a barragem de Mariana se rompia e causava a morte de 19 pessoas, além das perdas ambientais e econômicas. Agora, uma década depois, familiares das vítimas ainda aguardam por
justiça. A repórter Nesh Castro chega com mais informações ao vivo e direto de Belo Horizonte. Nesh, a pergunta que fica é: alguém já foi responsabilizado? Alguém já foi preso? Conta pra gente. Boa noite. Boa noite, César. Boa noite a todos. Bom, César, por enquanto ninguém foi condenado pelo rompimento que liberou 40 milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração que destruíram comunidades, florestas e ainda contaminou o Rio Doce. E em dezembro, o Ministério Público recorreu da decisão da Justiça Federal que absolvia a mineradora Samarco e os demais réus. Até agora, quase um ano depois, o recurso ainda não foi analisado. Alguns crimes, inclusive, já prescreveram. Em junho deste ano, o processo voltou para o Ministério Público Federal. Os atingidos pelo desastre procuraram também a justiça inglesa em um processo contra a empresa mineradora BHP. O processo está na etapa de decidir como o desastre afetou cada atingido e também mantém o que vai ser pago, o montante que vai ser pago caso a BHP seja condenada. E olha só, a gente continua ainda acompanhando todo esse processo, César. Nesh, durante todo esse período, com muitas brigas judiciais, as famílias querendo justiça, alguma delas já recebeu algum tipo, pelo menos, de indenização financeira ou não? Já sim, César, segundo a Samarco, mais de 288 mil pessoas foram indenizadas. Desde 2015 foram destinados 68 bilhões e 400 milhões de reais em ações de reparação e compensação, sendo que 30 bilhões e 400 milhões de reais foram pagos aí no primeiro ano do novo acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal. César. Obrigado pelas informações, Nesh. Uma ótima noite a você, a todos de Belo Horizonte e de Minas Gerais. O Partido Democrata, que faz oposição a Donald Trump, ganhou fôlego depois de conquistar uma série de vitórias em eleições regionais dos Estados Unidos. A principal delas confirmou o favoritismo das pesquisas e elegeu um imigrante muçulmano como prefeito de Nova York. A manchete do dia destacava a vitória depois de uma campanha meteórica que surpreendeu os próprios democratas. Against all odds. Contra todas as possibilidades, derrubamos uma dinastia política, disse Zohran Mamdani, que nasceu na África, é filho de pais indianos e ganhou cidadania americana depois de chegar a Nova York aos 7 anos de idade. Ele ganhou com 54% dos votos contra 41,6% do ex-governador Andrew Cuomo, que perdeu as primárias do Partido Democrata e concorria de forma independente. O candidato republicano Curtis Sliwa, do partido de Trump, teve 7%. Mamdani é o primeiro prefeito muçulmano da história de Nova York. Aos 34 anos, ele também vai ser o mais jovem a comandar a cidade mais populosa dos Estados Unidos nos últimos 111 anos. Sobre a linha política, o vencedor se declara democrata socialista. Na campanha, prometeu congelar alguns tipos de aluguéis, criar supermercados com preços populares e tornar creches e o transporte público gratuitos. Afirmou ainda que vai cobrar mais impostos de quem tem renda mensal acima de $1 milhão, cerca de 5,5 milhões de reais pela cotação atual. O problema é que, para cumprir boa parte das promessas de campanha, Zohran Mamdani vai precisar de dinheiro vindo daqui de Washington. E é aí que Donald Trump pretende pressionar o novo prefeito. Trump afirmou que vai cortar verbas federais destinadas à cidade de Nova York, a menos que, nas palavras dele, Mamdani dance conforme a música. No discurso da vitória, o democrata afirmou que não vai ser assim. So Donald Trump, Donald Trump, aumente o volume. Nova York vai continuar sendo uma cidade de imigrantes e, a partir de agora, governada por imigrantes, disse Mamdani, que vai ser empossado no dia 1º de janeiro. Nova York foi a principal, mas não a única vitória do Partido Democrata nas votações regionais. Mike Sherrill venceu as eleições para o governo de Nova Jersey e Abigail Spanberger, da Virgínia, tornando-se a primeira governadora do estado. Em outra vitória da legenda, eleitores da Califórnia aprovaram a mudança no mapa eleitoral do estado, uma manobra política que pode garantir 5 cadeiras a mais no Congresso para o Partido Democrata no ano que vem.
Segundo as autoridades da Califórnia, a medida é uma ação para equilibrar o jogo, já que estados republicanos, como Texas e a Carolina do Norte, fizeram o mesmo numa suposta tentativa de manter a maioria da casa. Nós vamos continuar com a Patrícia Vasconcelos, agora ao vivo e direto de Washington, porque, como você trouxe na reportagem, Patrícia, o novo prefeito de Nova York, como é que é a pronúncia correta do nome dele mesmo, por favor? Mandani. Mandani, perfeito. O Donald Trump disse que ele vai ter que dançar conforme a música. Você que trouxe isso na reportagem pra gente. Teve alguma outra reação de Donald Trump? Conta pra gente. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Zohani Mandani, César. Ele, inclusive, uma das campanhas, né, um dos vídeos que ele colocou aí de publicidade, fez justamente piada ou chacota com várias pessoas daqui dos Estados Unidos, figuras públicas que não conseguem pronunciar muito bem o nome dele. Donald Trump falou, sim, de novo sobre o assunto, César. Primeiro, disse que ele não esperava mesmo uma vitória do seu partido republicano nestas eleições de ontem, porque Trump culpou a paralisação do governo aqui, que entrou no 34º dia, a paralisação mais longa da história aqui dos Estados Unidos, vários serviços públicos, né, que não funcionam, e isso acaba impactando a opinião pública. Trump disse que o nova-iorquino só ganhou, o democrata, porque o nome dele, de Donald Trump, não estava na cédula. A Casa Branca, César, logo depois do anúncio do resultado, chegou a fazer uma publicação de um post usando letras parecidas que a campanha do Mandani usou durante a campanha, dizendo o post da Casa Branca que Donald Trump é o presidente. Ou seja, César, né, para bom entendedor, o presidente norte-americano provocou, disse, como falamos na reportagem, né, que o novo prefeito vai ter que dançar conforme a música, porque muitas regras são impostas aqui pela Casa Branca, inclusive dinheiro que vai lá para Nova York. E o Mandani disse no discurso da vitória que essas são as palavras de um presidente, não necessariamente a lei, que ele não tem medo ou vai se sentir intimidado para enfrentar um governo, segundo ele, palavras dele, né, autoritário. E do lado de cá, o Trump disse que vai ser interessante, curioso, César, observar o que vai acontecer a partir de janeiro, o Donald Trump, que é de Nova York, né? Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Agora, Patrícia, você falou aí sobre a paralisação do governo americano e, como você mesma disse, não é a mais longa da história do país. Existe alguma previsão para o fim disso tudo ou ainda não? Ainda não, César, porque é uma questão política também, um embate, né, dos dois partidos, o democrata e o republicano, então não há consenso, eles não aprovam um orçamento, então o dinheiro não é destinado para vários órgãos, várias instituições públicas. O Departamento de Transporte aqui dos Estados Unidos, César, afirmou que se nada for resolvido até esta sexta-feira, 40% dos funcionários de transporte não vão poder trabalhar. Nos aeroportos, isso vai impactar, por exemplo, né, as pessoas que fazem a segurança das malas, também os agentes de imigração, e a agência Reuters projetou, César, que se isso realmente acontecer na sexta-feira, o movimento nos aeroportos aqui dos Estados Unidos pode ser reduzido em 10%, o que causaria prejuízos bilionários, mas é preciso esperar, né, César? Hoje é quarta-feira, 48 horas por aqui, a depender das notícias que vêm desse lado do mundo, muita coisa pode acontecer em 2 dias. A gente vai aguardar e sempre que tiver novidades, a Patrícia Vasconcelos, direto de Washington, trará para a gente aqui no SBT Brasil, nos telejornais do SBT e do SBT News. Obrigado, Patrícia. Uma ótima noite para você aí em Washington. E ainda nos Estados Unidos, as autoridades encontraram as caixas pretas do avião de carga que caiu ontem, logo após decolar, como nós exibimos aqui no SBT Brasil. Pelo menos 9 pessoas morreram. De acordo com as autoridades, as vítimas são os 3 tripulantes e outras 6 pessoas que estavam em solo. Outras 11 foram levadas para hospitais, 2 delas em estado crítico. Segundo a agência Reuters, 10 pessoas estão desaparecidas. O avião, um McDonnell Douglas de 34 anos, caiu logo depois de decolar de Louisville, no Kentucky, e tinha como destino Honolulu, no Havaí. A viagem duraria cerca de 9 horas e por isso a aeronave estava com os tanques cheios, o que provocou a explosão. Nessa imagem é possível ver os momentos seguintes à queda.
A coluna de fumaça alcançou vários quilômetros de altura. As causas do acidente ainda são desconhecidas. De volta ao noticiário aqui do nosso país, vamos falar mais uma vez sobre o caminhão que caiu de um viaduto em São Paulo com o Vinícius Rangel, que traz novas informações. É com você, Vinícius, por favor. Ei, César, infelizmente uma notícia muito triste, viu? O motorista do caminhão que estava trafegando aqui pela região e acabou despencando dessa altura de cerca de 20 metros aí, ele morreu. A informação foi confirmada agora há pouco pelo Corpo de Bombeiros daqui de São Paulo e ele é a mesma pessoa que nós trouxemos a informação no início aqui do nosso jornal, que teve uma parada cardiorrespiratória. Nós também tivemos acesso ao estado de saúde das outras 3 vítimas. Uma delas, inclusive, teria sido encaminhada com fraturas tanto na perna quanto também no abdômen. Ela foi levada de helicóptero, a Águia da Polícia Militar, ao Hospital das Clínicas. Um outro passageiro que estava dentro desse caminhão foi levado em estado grave também para o pronto-socorro de Brasilândia, com escoriações generalizadas. Já a 4ª vítima foi atendida no pronto-socorro de Osasco. Essa aí conseguiu escapar praticamente sem nenhuma escoriação, sem nenhum arranhão. César. A queda foi realmente muito grande, muito alta, 20 metros, né? Você acompanhou as imagens aí, é muito difícil que as pessoas consigam se salvar e essa que o Vinícius trouxe aqui é um verdadeiro milagre, saiu praticamente sem nenhum tipo de lesão. Obrigado, viu, Vinícius? Uma ótima noite a você. No último dia, no Rio de Janeiro, o príncipe William visitou o Cristo Redentor. Ele também prestou uma homenagem à mãe dele, Lady Di. Um momento marcante da visita ao Cristo Redentor hoje de manhã foi a recriação da foto feita por Diana Spencer, a Lady Di. O príncipe se posicionou no mesmo local onde a mãe esteve em 1991. A imagem mostra o Pão de Açúcar ao fundo. Ao lado do arcebispo Dom Orani Tempesta e do prefeito Eduardo Paes, William conheceu a capela na base do Cristo Redentor no alto do Corcovado. Ele também esteve com os 15 finalistas do Earthshot Prize, que distribui o equivalente a 7,5 milhões de reais aos vencedores de projetos voltados ao reflorestamento, aproveitamento de resíduos, despoluição e limpeza de oceanos. Amanhã, o filho mais velho do rei Charles III desembarca em Belém, onde participará da reunião de líderes da Conferência do Clima, a COP30. Um policial civil foi preso em flagrante por assalto a uma residência na Grande São Paulo. Ele emprestou a arma e uma jaqueta da corporação para 2 comparsas. Os criminosos então invadiram a casa depois de se passarem por entregadores de remédio. Um carro branco chega e para quase em frente a uma casa, em Mauá, na Grande São Paulo. Era o início de mais um assalto. O ladrão desce com uma falsa encomenda. O bandido chama pelo filho da dona da casa e diz que precisa entregar um remédio. Entrega. Remédio? Em seguida, o ladrão invade a casa e saca uma arma. Ele quer levar uma moto. Ele rende os moradores, pega o celular de uma das vítimas e um segundo comparsa entra. Um detalhe, a polícia já estava na porta da casa. Pena que ao lado dos ladrões. O homem que dava cobertura dentro do carro branco é o policial civil Sérgio Monteiro Muniz, de 54 anos. Ele entrou na corporação em maio de 1993, há 32 anos. Quer mais? Ele emprestou a pistola da própria Polícia Civil e uma jaqueta para um dos assaltantes. O crime só deu errado porque outro morador da casa, que estava no andar de cima, ligou para a polícia militar. Saí pela porta lateral do meu quarto que dá acesso à sacada. Aí nisso eu vi que tinha outro carro dentro, com mais uma pessoa dentro do carro, que a lanterna estava ligada. Aí eu peguei na hora, já falei, na dúvida eu vou discar o 90. Eu peguei, disquei e falei assim, ó, tenho quase certeza de um assalto aqui na minha casa, tal, passei as características do veículo. Aí a pessoa que me atendeu falou assim, ó, pode ficar tranquilo, já está tudo registrado. Dentro de alguns minutos vai chegar a viatura aí para estar averiguando.
Sem levar a tal moto que não estava na casa, os bandidos fugiram pouco antes da chegada da polícia militar. Mas os PMs encontraram os 3 criminosos no carro branco, perto dali. Na delegacia, os PMs disseram que o policial civil se identificou e disse que estava em uma diligência com os 2 homens para averiguar uma denúncia de tráfico de animais silvestres. Não colou. O carro branco estava com as placas trocadas. Com os assaltantes, foram encontrados o celular de uma das vítimas, a câmera de segurança da casa, que tinha sido levada, a falsa encomenda, 2 armas, uma delas da Polícia Civil, algemas, jaqueta e distintivo da corporação. A corregedoria foi acionada e prendeu os 3 em flagrante. O policial civil trabalha atualmente nesta delegacia, na mesma cidade onde o crime aconteceu e a apenas 4 quilômetros do local do roubo. No interrogatório, Sérgio Monteiro Muniz negou ter participado do assalto, mas preferiu ficar em silêncio e se recusou a responder às perguntas. Ele fez questão de dizer, no entanto, que os PMs que o prenderam ameaçaram atirar. O policial civil afirmou que os militares disseram 2 vezes para ele se coçar, uma gíria que é entendida como uma ameaça de morte. Para a dona da casa, ser assaltada pela própria polícia é inacreditável. A gente ficou surpreso, desmoronou, porque a polícia está aqui para defender, para socorrer, para ajudar. E quando a gente descobriu que era um policial, nós ficamos, incrédulos. Porque um policial fazer isso, ainda por uma moto. O policial civil Sérgio Monteiro Muniz foi levado para uma audiência de custódia e teve a prisão preventiva decretada pela Justiça. Construímos a casa do zero com muita dificuldade para criar os filhos e agora é tudo perdido por água abaixo por bandidos, criminosos. A gente vai vender a casa e ali a gente não fica mais. Situação muito complicada. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo disse que a Polícia Civil não compactua com desvios de conduta e pune com rigor quem descumpre a lei. A defesa do policial Sérgio Monteiro Muniz disse que vai entrar com recurso contra a prisão preventiva e demonstrar a inocência dele. O secretário executivo de Segurança Pública de São Paulo, Oswaldo Nico Gonçalves, está comigo aqui nos nossos estúdios para comentar essa prisão em flagrante de um policial civil em pleno assalto a uma residência, como nós acabamos de mostrar na reportagem do Fábio Diamante. Nico, muito obrigado pela sua presença, boa noite, é uma honra, uma alegria ter você com a gente aqui no SBT Brasil. Eu começo te perguntando o seguinte, o que pode ser feito realmente para aprimorar um processo, por exemplo, de seleção dos candidatos a policiais para que eles não acabem entrando no mundo do crime, independentemente desse caso. A gente sabe que laranja podre tem todas as profissões, não é? Eu sempre digo isso. Olha, César, é triste ver isso, esse agente da polícia, 33 anos de polícia, não entrou agora, 33 anos com uma ficha liberada, até agora não teve nada. E de uma hora para outra partiu para o crime, né? Contou uma desculpa aí que não cola, né? Mas aí prova também as atuações da nossa corregedoria. As corregedorias da Polícia Civil, da Militar, está funcionando muito. É que prendeu em flagrante, vão continuar. Hoje ele foi para a audiência de custódia, foi convertido em preventiva e vão continuar atuando, fortalecendo nossas corregedorias. Como você falou, acontece em todas as profissões, né? Mas na polícia não pode acontecer, porque o ser humano, a população depende muito da gente. E eu quero que confie na polícia, que isso foi um fato isolado e que a gente está trabalhando para que não aconteça. Agora, a gente sempre fala aqui, eu pelo menos defendo, que quando um criminoso acaba cometendo um homicídio, acaba matando um policial, por exemplo, um idoso, uma criança, ele deveria ter a pena dobrada. Eu sempre digo isso, né? Mas não deveria ser ao contrário também, quando um policial entra no mundo do crime, ele não deveria ter penas mais severas contra ele também, Nico? Eu também concordo, mas olha, eu participei de uma força-tarefa que prendeu vários policiais, no caso do Vinícius no aeroporto. Você vê a atuação nossa da corregedoria. A gente não compactua com nada disso que acontece. Esse aí, 33 anos de polícia, acontecendo de uma hora para outra, reverte. Nossas academias de polícias estão sempre preparando o policial para o bem. É o que a gente fala, tem que ser um policial vocacionado, saber que tem para servir, não para fazer o que esse policial fez. Você tem quantos anos de polícia, Nico?
45, eu estou velho. Agora, o que a gente sempre diz também é que o policial é mal remunerado. Muitos policiais fazem bicos para tentar aumentar a renda. Você acha que essa também seria uma das falhas da polícia? Olha, aí é desvio de caráter, certo? Até ligando bem ou mal, ele tinha por obrigação a trabalhar. A gente sempre luta por um salário melhor. E sabe, a profissão de ser policial é difícil. Muito porque difícil. Você entra para servir. Exato. Servir, dedicar. Hoje você viu hoje teve um outro caso também que o policial atirou ali na porta do metrô, no Oscar Freire. Você viu, ele correu um risco de ter acertado uma pessoa que não... A carreira dele... Acabou sendo atingido também. Tomou uma facada Você vê, só depois que ele tomou uma facada na cabeça, outra na perna, ele agiu. Você viu, é uma profissão de risco, né? Mas a gente não pode ver esse desvio de caráter com a função salarial. Agora, você falou desse caso do Oscar Freire, nós mostramos essa reportagem no início do jornal e a sensação que muita gente tem, e que eu tenho também, é que fica cada vez mais difícil da gente sair e andar pelas ruas de São Paulo com total insegurança que existe, né? Em todos os cantos da cidade, não apenas na Zona Oeste, não, em toda a região de São Paulo, na Grande São Paulo, quem mora, sabe, a gente vive atrás das grades enquanto os bandidos estão soltos. Eu passei outro dia, eu morei no Bom Retiro, eu passei outro dia à noite, fazia muito tempo que eu não andava por lá, e aquelas ruas que me traziam uma memória afetiva tão grande, todas aquelas casas lindas e todas com portões de ferro até o teto para impedir a entrada dessas pessoas. E, em contrapartida, nós mostramos aqui também uma divulgação de que os índices de criminalidade estão caindo. Muito. Quer dizer, mas nós temos roubo de celular, roubo de aliança, roubo de relógio o tempo todo. Então, tem uma insegurança, muitas pessoas que perdem a vida exatamente por conta de um aparelho, de uma dessas mercadorias que eu falei, de um desses produtos que eu disse aqui. Como é que a gente tem essa sensação da insegurança combinada com a baixa na criminalidade, Nico? Você te Nico? pergunta, César, tudo que a gente está fazendo, por exemplo, para diminuir o centro da cidade. Você consegue andar no centro hoje de São Paulo, mas a gente não consegue transmitir o que a gente está baixando os índices, os indicativos, não consegue transmitir ao mesmo tempo a sensação de segurança. Você não consegue equilibrar um ponto. O que está acontecendo é muito retrabalho que a gente tem. A gente prende uma pessoa 19 vezes esse ano por roubar correntinha e celular no centro da cidade. 19 vezes. O mesmo, cara? A mesma pessoa. 70%, César, das pessoas que nós estamos prendendo hoje praticando crime já tiveram preso esse ano ou no ano passado. Eu te falo vários casos, o Vitor Medrado, vários casos que já teve preso 4 vezes. Mas como é que a polícia vai combater o crime de celular, por exemplo? Então, se alguém parar o Congresso, falar, vamos fazer o seguinte, tem uma pena aqui, se você furtar um celular, você vai ficar 1 ano preso. Só 1 ano? Não, 1 ano preso. Não, vamos por baixo. Vai ficar. Você furtou o celular do César, o do Diamante, do Robson, meus amigos que trabalham nessa casa, vai ficar e vai cumprir de ponta. Agora você pega uma pessoa que rouba 20 celulares no mesmo evento, ele está solto no dia seguinte, no outro evento ele já está roubando mais 5. Então não dá nada, então tem que cumprir. Essa porta giratória que tem, a polícia prender e a pessoa sair no dia seguinte, é muito grande, traz esse desgaste que nós temos. Você sabe que há algum tempo atrás, eu sempre dizia assim, a polícia prende, a justiça solta. Eu já contei essa história e faço questão de repetir. E uma juíza, uma vez, num evento de desembargador em São Paulo, chamou a minha atenção e falou, gosto muito do seu trabalho, mas eu preciso corrigir. Não é a justiça que solta, quem solta é a lei. A lei é muito frágil. E eu estou, desde então, mais de 10 anos, 15 anos, sei lá, eu estou pedindo para que os nossos nobres deputados modifiquem as leis. E você não acha que precisa de um investimento, assim como existe, eu falei aqui do investimento de um salário do policial, nós precisamos também de um investimento no sistema carcerário brasileiro, porque não tem cadeia para prender todo mundo, Nico. Não tem, olha, isso é uma operação para prender. Falou, vamos parar tudo, falei com o Arthur, com o Derrite, vamos fazer uma operação de... Nós temos muitos mandados de prisão em aberto. Vamos fazer uma operação esse dia, um dia todo, toda a polícia vai parar o que está fazendo e vamos cumprir os mandatos. Cumprimos quase 1.600 pessoas presas, só entre roubo e furto. O doutor Patino falou, nossa, quanta gente fazia audiência de custódia. E o diretor do presídio falou, onde eu vou pôr todo mundo? É difícil. O que a gente tem que falar? Porque nossos congressistas, a Câmara dos Deputados, parar, falar assim, vamos fazer cumprir a lei. Vamos fazer uma pauta uma semana, um mês, só de segurança e mudar a lei. Para a gente terminar, Nico, você não acha que nós deveríamos ter leis estaduais no nosso país? Cada estado faz sua lei, aí você tem crimes mais... Fica mais fácil, eu acho que sim, para todo mundo, você não acha? Eu acho que sim. Olha, e pra gente, eu não posso despedir do Nico sem pedir para que você divulgue o seu Instagram, porque eu sou seu seguidor e você divulga muitos casos lá. Eu tenho mais de 700 fitas, César, contando os casos que eu fiz com meus colegas da polícia, o pessoal lá de baixo, né? Não falo mal de ninguém, eu só conto o caso lá. @delegado Nico, dá seguida aí,
aí que vocês vão ficar muito contentes. Fácil. Nico, um abraço. Uma alegria ter você aqui com a gente. Muitíssimo obrigado. Espero contar com outras participações suas. É só chamar que eu venho. No SBT Brasil. Muito obrigado, Nico. E começa amanhã a cúpula dos líderes, que vai reunir mais de 50 chefes de estados em Belém antes da COP30. Nesta quarta foi inaugurado o Centro Integrado de Operações do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, para atuar na segurança das autoridades que estão na cidade. Olhos ligados às telas. Mais de 500 profissionais do Gabinete de Segurança Institucional, militares do Exército e uma equipe privada se revezam para monitorar e coordenar ações em tempo real pelos arredores do Parque da Cidade. O complexo vai receber as autoridades de todo o mundo durante a cúpula de líderes nesta quinta e sexta-feira. São 240 câmeras, além do uso de drones para não deixar nada passar despercebido. O GSI ele assume todo o controle dessa área e já vem num planejamento, numa preparação muito anterior, né, no que fizemos ali no final do ano passado. Todo o monitoramento de câmeras aqui, mas também toda a ligação com os outros órgãos de segurança pública, com as Forças Armadas e com os nossos próprios agentes que estarão fazendo a segurança dessa área, é feito por essa central, por esse Centro Integrado de Operações. Em meio ao desembarque das delegações em Belém, ativistas climáticos protestaram às margens do rio Guamá contra a falta de ação política dos chefes de Estado em relação às mudanças climáticas. O grupo usava máscaras gigantes representando o presidente Lula do Brasil, Donald Trump dos Estados Unidos, Javier Milei da Argentina, entre outros. Enquanto isso, o presidente Lula escolheu o Museu Emílio Gueldi, que reúne uma parte importante da biodiversidade amazônica no centro de Belém, para receber líderes mundiais em conversas fechadas. A intenção é sensibilizar os chefes de Estado sobre a urgência de políticas de preservação das florestas. Lula participou de 8 reuniões nesta quarta com chefes de Estado e representantes de órgãos internacionais que já estão na cidade. Com essas reuniões de hoje, o presidente terá feito já cerca de 70 reuniões diretas, pessoais, presenciais, com chefes de estados diferentes. Mauro Vieira também anunciou que neste sábado, Lula vai fazer um desvio na agenda da COP30 e embarcar para a Colômbia, onde vai participar da cúpula da CELAC, Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos. A situação da Venezuela deve ser o centro da pauta, à medida que os ataques a embarcações no Mar do Caribe por parte dos Estados Unidos continuam. É uma solidariedade regional à Venezuela, tendo em vista que o presidente repetidamente já disse, e é a posição da nossa política externa, de que a América Latina e, sobretudo, a América do Sul, onde nós estamos, é uma região de paz e cooperação. O chanceler confirmou ainda que na próxima semana deve se reunir com o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, para uma nova rodada de negociações sobre o tarifaço. Segundo ele, a questão da Venezuela não deve afetar as negociações. 20 horas e 45 minutos, hora oficial do Brasil. O Senado aprovou por unanimidade a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês. O texto agora vai para a sanção presidencial. O aumento do limite de isenção era uma das principais promessas de campanha do presidente Lula. Hoje, a isenção do imposto de renda alcança quem ganha até R$ 3.036 por mês. Pelo projeto, esse limite sobe para R$ 5.000 mensais. Quem recebe entre R$ 5.000 e R$ 7.350 terá descontos progressivos no imposto. Já as pessoas com ganhos acima de R$ 50.000 por mês terão uma tributação mínima de até 10%. As novas regras entram em vigor em 2026 e devem beneficiar cerca de 25 milhões de brasileiros. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, conduziu a votação. Uma medida que dialoga com a vida real das pessoas, levando alívio imediato a quem mais precisa. Trabalhadores, aposentados e pensionistas que sentem
todos os meses o peso das contas no orçamento familiar. O relator da proposta, senador Renan Calheiros, do MDB, decidiu manter intacto o texto vindo da Câmara, mesmo sendo uma proposta trabalhada pelo seu adversário político em Alagoas, o deputado Arthur Lira. Segundo ele, qualquer alteração poderia atrasar a sanção presidencial e colocar em risco a entrada em vigor das novas regras já em 2026. Os trabalhadores terão um ganho médio de R$ 3.500 por ano. Para quem recebe, por exemplo, R$ 5.000, o ganho será de R$ 4.660, um 14º salário. De acordo com as contas do governo, as isenções vão gerar uma renúncia fiscal de quase 26 bilhões de reais no ano que vem. Por outro lado, a previsão é de que mais de 34 bilhões de reais sejam arrecadados com o aumento do imposto de renda dos mais ricos e também a tributação do envio de lucros e dividendos ao exterior. Isso se chama justiça tributária. Pela primeira vez nós vamos ter dividendos tributados no país. Esse é um grande passo, ele é histórico do ponto de vista de se buscar a justiça tributária no Brasil. A expectativa é que as novas regras já estejam valendo a partir de janeiro do ano que vem, mas só vão impactar a declaração do imposto de renda feita em 2027. Às vésperas de uma possível ordem de prisão contra Jair Bolsonaro, a Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal pediu informações ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, sobre as condições de saúde do ex-presidente. Acompanhe. O governo do Distrito Federal quis se antecipar. E para saber se o estado de saúde do ex-presidente é compatível com a estrutura de assistência médica e nutricional oferecida nas prisões do DF, pediu avaliação médica por uma equipe especializada. No documento enviado a Alexandre de Moraes, o governo citou as cirurgias de Bolsonaro na região abdominal e lembrou do deslocamento de emergência quando o ex-presidente precisou de escolta de casa, onde cumpre prisão domiciliar, a um hospital particular em Brasília. O ministro ainda não respondeu. Com a proximidade do julgamento dos recursos, etapa que aproxima Jair Bolsonaro e outros réus do cumprimento da pena de prisão estabelecida, parlamentares da oposição se movimentam aqui na Câmara e tentam acelerar a votação do PL da anistia. Eles insistem na manutenção de um texto com perdão total aos condenados pelo golpe e aos envolvidos nas invasões dos três poderes em 8 de janeiro de 2023. A matéria já teve a urgência reconhecida, mas para ser colocada em votação pelo presidente da Casa, Hugo Mota, o relator do tema, deputado Paulinho da Força, precisa apresentar a nova versão do projeto. A política, às vezes, ela se trabalha mais nos bastidores do que no que as pessoas veem. Não é? Já temos conversas muito avançadas, eu acho que o deputado Paulinho da Força tem conversado com o presidente Hugo. Estamos muito otimistas, quem sabe na próxima semana o Paulinho da Força possa apresentar esse relatório e a gente finalmente poder votar no plenário. O relator do projeto, o deputado Paulinho da Força, aposta numa aprovação ampla, mas insiste num texto que prevê redução de penas ao invés do perdão total. Eu conto mais ou menos com o partido de centro e também com os partidos à direita. Isso, na minha conta, daria uns 350 votos. Ela vai pacificar o país na medida que as pessoas serão soltas, né, que os condenados que foram condenados no 8 de janeiro serão soltas e os principais líderes, digamos assim, terão também as penas reduzidas. Com o início da COP30 na próxima semana em Belém, governistas avaliam que o debate perde força e, se voltar à Câmara, deve ficar mesmo só para o fim deste mês. Não vejo ambiente nacional para isso, mas obviamente como eles não têm agenda, eles não têm proposta, eles vão tentar recuperar agendas anteriores. É muito polêmico, não só entre nós, mas na sociedade também. E a Câmara precisa se recuperar diante da sociedade brasileira. Para isso, essas pautas nos colocam na lama.
nos derrubam. E em meio às investidas para livrar os envolvidos na trama golpista, o ministro Alexandre de Moraes autorizou nesta quarta o general Mário Fernandes, réu preso preventivamente, a fazer o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. O militar é autor do Plano Punhal Verde e Amarelo, que previa o assassinato de Moraes, do presidente Lula e do vice Geraldo Alckmin. O militar vai fazer a prova para tentar reduzir uma eventual pena. O Tribunal Superior Eleitoral interrompeu o julgamento sobre a cassação do mandato do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. A relatora, a ministra Isabel Galotti, já tinha votado pela cassação. E a suspensão aconteceu após o ministro Antônio Carlos Ferreira pedir mais tempo para analisar o caso. O governador do Rio é acusado de abuso de poder político e econômico durante a campanha eleitoral de 2022. Se tiver o mandato cassado, Cláudio Castro ficará inelegível por 8 anos e será necessária a convocação de novas eleições para o governo do Rio de Janeiro. Uma pesquisa revelou que mais da metade dos entrevistados já recorreu à inteligência artificial para se informar sobre saúde. Mas especialistas alertam para a necessidade de sempre procurar as respostas no mundo real, com eles, os médicos. Pergunta enviada. A resposta chega em poucos segundos. Quer ouvir? As manchas na pele são alterações na cor natural da pele, que podem surgir por causa do sol, hormônios, alergias, fungos ou até cicatrizes. Leandro acordou com umas manchas e ficou curioso. Quis uma informação imediata e não pensou 2 vezes. Fez a pergunta à inteligência artificial. No ChatGPT você acaba sabendo um pouco mais a fundo uma forma de tratar ou saber um pouquinho mais a fundo daquilo que está acontecendo com você. Por ser uma consulta fácil, na palma da mão, se torna quase um vício. Já virou um parceiro já de vida. Estou no ônibus, pinta alguma coisa, já vou pesquisar para ver o que está acontecendo. Pesquisa de uma plataforma que conecta especialistas a pacientes mostrou que mais da metade dos entrevistados já recorreu à inteligência artificial para se informar sobre saúde. Desses, 11% usam a ferramenta com frequência e quase 29% de vez em quando. Outros 36% admitiram consultar a IA sobre possíveis doenças, mas preferem confirmar as informações com um médico. Nos últimos dias, um boato sobre o uso da inteligência artificial para consultas relacionadas à saúde tomou conta da internet. A informação era de que uma atualização do ChatGPT passou a impedir conselhos jurídicos e médicos. Um post da empresa esclareceu que se trata de uma fake news, mas que a plataforma nunca substituiu o aconselhamento profissional. Confiar cegamente nas informações fornecidas pela inteligência artificial pode ser um problema, principalmente quando se trata da saúde. Para o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, a ferramenta é uma evolução, mas não substitui o diagnóstico médico. Você vai pesquisar, então você vai se automedicar de uma maneira, vamos dizer, mais sofisticada, tá? Mas é claro que é um risco, porque você não tem aquele discernimento para saber se aquilo vai funcionar, se está certo ou está errado. E a inteligência artificial nunca diz não, você sabia? Nunca fala não sabe. Ela alucina às vezes. E às vezes a resposta mais absurda possível. Então esse é o risco. Leandro recorreu à ferramenta de IA, mas tomou uma decisão ainda mais inteligente. E vai buscar ajuda profissional quantas vezes for preciso. Pesquisei para tentar entender mais a fundo o que estava acontecendo, mas o meu start já era realmente de procurar um dermatologista, porque saúde é uma coisa que quanto mais você demora para buscar uma ajuda, pior vai ficando o caso. E te ajuda a ter um caminho, mas o melhor caminho é procurar um médico. O Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu, e de forma unânime, manter a taxa básica de juros em 15% ao ano pela 3ª vez seguida. Como a gente pode ver aqui no telão, em junho o Banco Central elevou a taxa de 14,75% para 15% ao ano. O patamar foi mantido nas reuniões de julho,
de setembro e agora também em novembro. E para justificar a decisão, o comunicado cita o cenário incerto fora do país e, no cenário interno, a inflação fora da meta. O BC não indica quando os juros poderão começar a cair. A gente lembra que a Selic representa a taxa dos juros do Banco Central, que serve de base para aplicações financeiras e empréstimos bancários. Quando a taxa fica num patamar elevado, como essa que nós estamos vivenciando agora, tem a função de desaquecer a economia e, pelo menos, tentar conter a inflação. Para que você tenha uma ideia, em apenas um ano, o número de pessoas atingidas por balas perdidas aumentou quase 10% no Rio de Janeiro. Nas últimas 24 horas, 3 pessoas foram feridas em pontos diferentes da capital fluminense. Gilberto Alves de Oliveira voltava para casa de carro. Foi quando um tiro acertou o espelho retrovisor, entrou pela janela e atingiu o idoso de 74 anos. Abalados, o filho e a esposa dele não quiseram gravar entrevista. Gilberto foi levado para o hospital e já teve alta. Ele passava perto da estação do metrô de Colégio, na zona norte da cidade, quando foi atingido por uma bala perdida. De acordo com a Polícia Militar, um PM de folga teria reagido a uma tentativa de assalto. Além de Gilberto, um dos suspeitos, identificado como Natan dos Santos, foi baleado. Com ele, a polícia apreendeu uma moto, uma pistola, um cordão, dinheiro e um aparelho de celular. Natan também foi levado para o mesmo hospital. Em outro ponto da cidade, aqui na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, zona sudoeste do Rio, outras 2 vítimas ficaram feridas por balas perdidas. Segundo o segurança presente, um outro policial militar que estava de folga teria reagido a uma tentativa de assalto. Um dos disparos acertou o passageiro de um ônibus. Jorge de Souza foi ferido na coxa e socorrido por bombeiros. A outra vítima foi identificada como Jean Boechat. Ele passava de carro e foi baleado nas costas. Os 2 foram levados para o hospital. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o estado de Jean é grave. Ele chegou à unidade dirigindo o próprio veículo, mas sofreu uma parada cardiorrespiratória. O passageiro do ônibus foi atendido e recebeu alta. O suspeito, também ferido, conseguiu fugir. Desde o início do ano, 101 pessoas foram vítimas de balas perdidas na região metropolitana do Rio, 8 a mais do que no mesmo período de 2024, de acordo com o Instituto Fogo Cruzado. 21 morreram. Em 1986, portanto há 40 anos, não é isso? Quando eu cheguei ao Rio de Janeiro para morar na Cidade Maravilhosa, o saudoso Chico Anísio comprava um carro blindado do Dr. Roberto Marinho para evitar balas perdidas, o que eu já fiquei muito preocupado. Eu nem sabia da existência desse tipo de problema que, pelo visto, aumenta e ninguém faz absolutamente nada para tentar impedir esse crescimento. A presidente do México foi vítima de importunação sexual enquanto caminhava pela capital do país. As imagens divulgadas nas redes sociais mostram um homem tentando beijar Cláudia Sheinbaum e, em seguida, tentando tocar nos seios dela. Neste momento, um segurança se aproxima e afasta o assediador que apresentava sinais de embriaguez. Ele acabou preso e, segundo as autoridades locais, está à disposição da justiça. Cláudia Sheinbaum disse que na hora não entendeu o que estava acontecendo e que só notou a importunação ao ver o vídeo. A presidente mexicana classificou o caso como lamentável e disse que abriu queixa contra o homem na justiça. De volta ao Brasil, um tipo de golpe tem crescido aqui no país, o do falso advogado. Com acesso a dados de processos reais, criminosos já fizeram milhares de vítimas. O alvo principal? Adivinhe, os idosos. O método está sendo chamado de engenharia social, uma técnica de convencimento de pessoas para obtenção de lucros. Mas na prática é um golpe. Alguém se passa por advogado e engana clientes reais que esperam há tempos por resultados de ações. A Ordem dos Advogados do Brasil registrou este ano mais de 14.500 denúncias do golpe do falso advogado no país. Em São Paulo, de janeiro até hoje, foram 3.728 casos.
Em uma operação conjunta para desmantelar uma organização criminosa especializada no esquema, a Polícia Civil do Distrito Federal e a de São Paulo prendeu 6 pessoas esta semana. Estima-se que a quadrilha tenha feito aproximadamente 100 vítimas. Ao todo, um prejuízo de mais de 8 milhões de reais, segundo a polícia. Munidos de todas as informações sobre o processo que a pessoa tem na justiça e utilizando os jargões da advocacia, os golpistas convencem a vítima de que ela ganhou a ação e está prestes a receber uma grande quantia em dinheiro. Mas aí começam as exigências. Este casal caiu num golpe ao acreditar que, enfim, a aposentadoria da mãe dela tinha sido concedida e que ela tinha direito a receber R$200 mil em salários retroativos. Vocês não desconfiaram de nada? Não, no primeiro momento não, porque eles articulavam muito bem, né? Começamos a desconfiar a partir do momento que começavam a se entrar taxas, né? Até chegar no valor aí de R$17 mil. E foi o momento também que a gente encontrou no e-mail da nossa sogra, da minha sogra, né? No caso, o e-mail do escritório, o real, falando que eles estavam sofrendo com esses golpes, né? Só que quando a gente foi ver isso já era tarde. Foi durante 5 dias. E a gente foi mandando, né? E quando chegou perto ali dos 17 mil, a gente começou a entrar em desespero. Todos os nossos recursos, todos os nossos conhecidos que poderiam estar, né, emprestando dinheiro, acabou. E aí a gente falou, e agora? E ele, não, tem que dar mais. E nunca acabava. A advogada do casal está processando a instituição bancária usada pelos golpistas nas transações. Eles permitem que os golpistas eles utilizam fazendo abertura de conta, utilizando documentos de laranja, de terceiros, enfim, que eles não utilizam procedimentos para o banco para saber de quem é realmente os documentos que são juntados. Em São Paulo, a OAB criou uma cartilha orientando os advogados para que alertem os clientes e criou uma força-tarefa para enfrentar o golpe do falso advogado. Tem 3 coisas que, se a pessoa tiver um mínimo de atenção, ela vai perceber que é golpe. Primeiro, o contato feito com um número de telefone que não é do advogado. Segundo, a pessoa vai receber uma promessa de liberação do valor após um pagamento. E o terceiro, o valor que a pessoa pede para ser depositado não é uma conta do escritório, é uma conta de terceiro. Então são 3 pontos básicos que, se a pessoa estiver atenta, ela não cai no golpe. Acompanhando as reportagens que nós mostramos aqui para você, hoje eu estou muito saudosista. Falei da minha história com Chico Anísio em 1986. Eu retorno ao mesmo ano, 40 anos, e o saudoso ator Paulo Gracindo me disse a seguinte frase que eu nunca mais esqueci. A virtude de todo vigarista é ser simpático. Portanto, muito cuidado. Veja só essa história. O Japão está enfrentando uma crise por causa de uma onda de ataques de ursos. O assunto, que parece roteiro de filme, provocou até a mobilização do exército. Centenas de militares foram enviados para o norte do país, onde, desde abril, foram registrados mais de 100 ataques, com pelo menos 12 mortes. Mais de 8 mil animais já foram avistados em zonas urbanas somente este ano. Câmeras de segurança registraram um dos últimos ataques. A vítima foi uma idosa de 82 anos que sofreu ferimentos graves, mas conseguiu sobreviver. Os militares vão ajudar na montagem de armadilhas para capturar animais que entrarem em regiões povoadas. Segundo especialistas, a baixa produção de frutas silvestres deste ano pode ter feito com que os ursos passassem a procurar comida nas cidades. E depois de 20 meses presa, a ex-presidente da Bolívia, Jeanine Áñez, foi libertada hoje. Áñez tinha sido condenada a 10 anos de cadeia em 2022, acusada de ter dado um golpe de Estado. Ela assumiu o governo em 2019, após a renúncia do ex-presidente Evo Morales. O Supremo Tribunal Boliviano anulou a sentença e determinou um novo julgamento que precisa agora do aval do Congresso. E a Confederação Brasileira de Atletismo passa a contar com um novo patrocínio oficial.
É o Grupo Fictor, que atua nos setores de indústria alimentícia, infraestrutura e serviços financeiros. A parceria, com duração de 3 anos e meio, tem o objetivo de ampliar oportunidades de formação, desempenho e reconhecimento dos atletas, desde a base até competidores de alto rendimento. Ele abarca crianças, jovens, atletas amadores e, ao mesmo tempo, forma profissionais de elite. Né? E por isso que a gente decidiu investir no atletismo, porque a gente vê muita correlação com a nossa cultura, com os nossos valores, que é trabalho, que é disciplina, que é constância. A parceria inclui desde o naming rights do Circuito Brasileiro de Corridas de Rua até o patrocínio nos uniformes dos atletas. E na Champions League, brilhou mais uma vez a estrela do garoto Estevão. Foi dele o primeiro gol do Chelsea no empate em 2-2 diante do Karabakh do Azerbaijão. Foi o segundo gol de Estevão em 2 jogos consecutivos na Champions League. Ele é o único jogador sul-americano com 18 anos ou menos a chegar a essa marca na história do torneio. Em Milão, Carlos Augusto, ex-Corinthians, foi o autor do gol que decretou a vitória da Internazionale sobre o Kairat do Uzbequistão. O lateral esquerdo soltou a perna esquerda e fez 2-1. Outro brasileiro que fez gol na rodada da Champions foi Joelinton. O meia marcou o segundo do Newcastle na vitória sobre o Athletic Bilbao. E a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que aumenta de 5 para 20 o número de dias da licença paternidade. A proposta segue agora para o Senado, mas já anima famílias que sonham com aquele tempinho a mais para ficar com os filhos que acabaram de chegar. Há exatos 111 dias, uma relação repleta de amor, cuidado e em tempo integral. Rebeca e a pequena Maitê, de 3 meses, não se desgrudam. E será assim até o fim do mês, quando acaba a licença maternidade da auxiliar administrativa. É um amor muito recompensador quando ela sorri, quando ela acorda e eu vejo ela olhando para mim. É muito, muito, muito maravilhoso. É muito bom ser mãe. Já o Igor só pôde passar 5 dias inteiros ao lado da filha. Depois disso, o consultor de vendas teve que voltar ao trabalho. Brinquei com ela 5 minutinhos agora, 5 minutinhos assim, e tive que ir embora. Aí o coração fica partido sempre, né, nesses momentos. Um projeto de lei que tramita no Congresso Nacional e acaba de ser aprovado pela Câmara dos Deputados quer alterar essa regra e ampliar a convivência dos pais com os novos filhos. A proposta prevê que a licença paternidade seja estendida para 20 dias. Mas essa mudança deverá ser aplicada de forma gradual. O texto prevê que nos primeiros 2 anos de vigência da lei, a licença paternidade passaria para 10 dias. No ano seguinte, o período subiria para 15 dias. E no último ano, para 20 dias. Também terá direito ao benefício o pai que adotar ou obter a guarda judicial de criança ou adolescente. Os gastos com ampliação do período em que os pais ficarem afastados do trabalho será bancado pelo INSS. As empresas terão que se reorganizar para atender as mudanças. É o que explica esta advogada trabalhista, que vê vantagens para os 2 lados. Ele volta para o trabalho com um gás maior. Ele dá ali toda a sua produtividade, ele vai estar 100% ali. Então, isso é como se fosse uma mola propulsora, né? E traz um efeito de grande impacto social, ao meu ver, e emocional. O projeto está sendo discutido há 5 anos e já tinha sido aprovado pelo Senado. Mas como sofreu alterações na Câmara, precisará novamente passar pelo aval dos senadores. Depois, ainda vai ter que ser sancionado pelo presidente Lula para entrar em vigor. Só quem tem um filho sabe o que essa mudança vai representar na relação entre os pais e as crianças. Para pegar mais afeto, né, mais carinho, para ela também pegar mais carinho com o pai, mais aquele apego, para reconhecer o pai. Além da saudade, tem aquela coisa também que a gente quer dar mais também da gente nesse período e também não pode, não consegue, né? Porque a gente tem que voltar a trabalhar. E por falar em filhos, família, dados do último censo mostraram que o número de casamentos no religioso e no civil caiu mais de 20% em comparação ao início dos anos 2000. Mas há quem contraria as estatísticas e tenha encontrado na parceria de vida uma união duradoura.
A foto de casamento, preservada há 60 anos, prova que esse amor resistiu ao tempo. Valda e Alberto se conheceram ainda jovens, em uma praia, quando ela estudava ao fim da tarde. Eu sentei, comecei a ler um livro, estava com uma amiga, e o meu marido Alberto passou com um amigo também passeando na praia. Eu posso sentar aqui do seu lado? Eu gostei do seu livro. Gostei muito dela e continuamos amigos naquela época. Depois começamos um romance, né? Em tempos de mudanças nos relacionamentos, dados do censo de 2022, divulgados nesta quarta-feira, mostram que muita gente ainda faz questão de preservar os laços. Mais da metade dos brasileiros vivem em união conjugal. Os números do IBGE revelam que o jeito de assumir o amor mudou. O casamento civil e religioso, que era o modo mais comum de união no ano 2000, caiu quase 25% em 2022. Já as uniões consensuais, em que o casal vive junto, mesmo sem registrar em cartório, cresceram e hoje são a forma mais frequente. Nova Candelária, no Rio Grande do Sul, é o município brasileiro com o maior percentual de pessoas que vivem em união conjugal. São 72%. Balbinos, no interior de São Paulo, lidera o ranking de cidades com mais pessoas que não têm união conjugal, 81%. Esta terapeuta de casais explica que o casamento não é mais uma obrigação como era no passado, mas mesmo com tantas transformações sociais, o compromisso com a vida a dois continua sendo um desejo. E antigamente, os casamentos aconteciam por arranjos familiares, né? Então, as famílias, para preservar seu patrimônio, né, faziam arranjos em que escolhiam os casamentos de seus filhos. Hoje em dia as pessoas buscam uma parceria, né? Porque com a igualdade entre homens e mulheres, qualquer que seja o casamento, né, se busca se realizar, ser feliz. Mesmo com a modernidade, histórias como a de Valda e Alberto ensinam que o amor não envelhece. Um precisa do outro, né? Eu sustento desse lado, né? E ele também me dá segurança, porque sempre foi um homem honesto, um bom pai, né? Um bom filho. Às vezes eu sou um pouco chato com as coisas, mas no fim ela vence, me convence, entendeu? Que ela... Eu completei agora esse ano 25 anos de casamento com a dona Elaine e estou muito feliz. Você perdeu ou quer rever alguma reportagem? Olha, tá tudo lá no nosso canal no YouTube e também no nosso site, o sbtnews.com.br. Você fica agora com a novela Amar, que vem conquistando o país, e logo na sequência o programa do meu querido amigo Ratinho. Muitíssimo obrigado a você que liga e se liga todo dia, o dia todo, junto com a gente, aqui no SBT. Uma noite de quarta-feira abençoada para você e até amanhã, 7:45 com mais um SBT Brasil. Até lá!